Olá, gente querida! Hoje é sábado da primeira semana do tempo comum. Nós estamos concluindo esta primeira semana, dia 14 de janeiro. E nós estamos lendo o início do Evangelho de Marcos. São textos tão bonitos estes, do início do Evangelho de São Marcos, que é o evangelho mais antigo, muito provavelmente antes da destruição de Jerusalém. E eu agradeço a você por sua companhia, por sua presença no nosso canal aqui no YouTube, você que nos acompanha pela Rádio Maria em todo o Brasil e pelo mundo afora, você que nos acompanha nas plataformas de podcasts. Muito obrigado. Vamos rezar juntos com a Santa Palavra de Deus. Hoje o texto é de Marcos, capítulo 2, versículos 13 a 17. Naquele tempo, Jesus saiu de novo para a beira do mar. Toda a multidão ia ao seu encontro e Jesus os ensinava. Enquanto passava, Jesus viu Levi, o filho de Alfeu, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: "Segue-me." Levi se levantou e o seguiu. E aconteceu que, estando à mesa na casa de Levi, muitos cobradores de impostos e pecadores também estavam à mesa com Jesus e seus discípulos. Com efeito, eram muitos os que o seguiam. Alguns doutores da lei, que eram fariseus, viram que Jesus estava comendo com pecadores e cobradores de impostos. Então eles perguntaram aos discípulos de Jesus: "Por que ele come com os cobradores de impostos e com os pecadores?" Tendo ouvido Jesus, respondeu-lhes: "Não são as pessoas sadias que precisam de médico, mas os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas sim pecadores." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Depois que Jesus inicia o seu ministério público, meus irmãos, minhas irmãs, ele se muda de Nazaré para Cafarnaum. São aproximadamente 40 quilômetros. Nazaré está nas colinas, nas serras da Galileia, enquanto Cafarnaum está à beira do mar da Galileia, ou lago de Tiberíades, ou lago de Genezaré, ou lago de Quinerete. São muitos nomes para o mesmo lago. É um lago de água doce, medindo 21 quilômetros de comprimento por 12 quilômetros de largura. E aí praticamente todo o ministério público de Jesus na primeira etapa se desenvolve. Jesus já havia chamado um certo grupo de discípulos, mas ele encontrou mais um, chamado Levi. No outro evangelho, Levi é chamado de Mateus. Se pode supor que Levi e Mateus são a mesma pessoa. Jesus então vai para a beira do mar. Praticamente toda a vida de Cafarnaum acontece aí, à beira-mar. E Jesus já é seguido por uma grande multidão e também por muitos discípulos. Todos querem vê-lo, escutá-lo, tocá-lo, receber dele algum favor, alguma graça, alguma cura. E Jesus ensina a multidão. É muito interessante que nesse início do Evangelho, o ensinamento, a palavra, está muito associada aos atos salvíficos e libertadores, às curas, exorcismos, aos gestos de caridade que Jesus realiza. Palavra
e ação libertadora caminham juntas. É um modo de dizer que a palavra é viva, é eficaz, é uma palavra, é vento, é dabar, é uma palavra que se realiza e se concretiza na história. O anúncio do reino de Deus é visibilizado pelas ações salvíficas e libertadoras de Jesus. Jesus então viu Levi no Evangelho de Marcos e nos Evangelhos sinódicos, Marcos, Mateus e Lucas. Basicamente, o chamado dos discípulos tem o mesmo esquema. São 5 verbos que nos ajudam a nos situar nesse ambiente do chamado. Jesus passa, Jesus vê, Jesus chama, o discípulo deixa alguma coisa e, finalmente, o discípulo segue Jesus. E mais adiante o discípulo se tornará missionário. Portanto, passar, ver, chamar, deixar e seguir. É esse um pouco o esquema do chamado no Evangelho de Marcos. Depois do chamado de Levi, ele se sente tão grato, tão agradecido a Jesus, que oferece uma refeição na sua casa. É importante lembrar que Levi é cobrador de impostos. Ele não é chefe dos cobradores de impostos como Zaqueu. Muito menos ele é dono do dinheiro da cobrança de impostos. Mas, de qualquer modo, Levi é parte, é um elo nessa grande corrente, nessa grande cadeia de vinculação com o Império Romano e de colaboracionismo. Por isso que ele é tão odiado. Pelo sistema de pureza legal de Israel, estava completamente excluído o contato com pecadores públicos. Levi é cobrador de impostos e, portanto, é um pecador público. É odiado pelos judeus, exatamente porque ele colabora com o sistema do Império Romano que explora os hebreus, cobra tributos altíssimos aos israelitas. Além disso, em geral, os cobradores de impostos são desonestos, cobram aquilo que é devido para se pagar a taxa do Império Romano e cobram muito mais por fora e embolsam a sua parte, muitas vezes fruto da desonestidade. Jesus, então, é livre. E este homem tão livre liberta Levi da sua cobiça. É tão bonito o quadro da vocação de Mateus que Caravaggio pintou. Está em Roma, na igreja de São Luís dos Franceses. O Papa Francisco retirou o seu lema, exatamente a partir deste quadro, da reflexão, da meditação, desta cena de Jesus chamando Levi, chamando Mateus. Jesus o chama, cheio de misericórdia, olhou para ele com compaixão, com misericórdia, e o escolheu, e o elegeu. A misericórdia é a grande característica de Jesus. A compaixão é a grande característica de Jesus. E Jesus, com compaixão e misericórdia, escolhe, elege e chama Levi. Como disse, a cena posterior é ainda mais expressiva. Jesus e os seus discípulos foram convidados a participar desta refeição na casa de Levi. É um banquete de gratidão e os doutores da lei estão presentes e reagem imediatamente. Aliás, eles só sabem apontar o dedo, com dedo em riste, estão sempre prontos a apontar os erros dos outros. Parece-me que não tem nada de propositivo, nada de positivo, só apontam, murmuram, criticam e zombam. Eles não conseguem compreender, sobretudo, a comunhão de mesa de Jesus com
os cobradores de impostos considerados pecadores públicos. É por isso também que a Eucaristia foi tão complicada no início, porque a Eucaristia fundamentalmente é comer juntos. Judeus convertidos ao cristianismo, que no primeiro momento não existe ainda o cristianismo como religião, durante muito tempo, até praticamente o final do século I, os seguidores de Jesus são ainda vinculados ao judaísmo. E como é que à mesma mesa sentam-se cristãos provindos do judaísmo e cristãos provindos do paganismo? Percebam que é algo muito difícil. Comunhão de mesa. Jesus senta-se à mesma mesa com cobradores de impostos, publicanos, pecadores públicos. Comer à mesma mesa implica intimidade, implica comunhão profunda. E Jesus não exclui ninguém. Acolhe e convida à conversão. Jesus, na verdade, é aquilo que escreveu o Papa Francisco no seu documento, Vultus Misericordiae, o rosto da misericórdia, é a mão estendida da misericórdia de Deus, o braço da compaixão. Ele não veio chamar pretensos, justos, santos, homens e mulheres piedosos. Ele veio amar e veio chamar os pecadores. Numa sociedade de exclusão, de discriminação, como é que nós agimos? Acolhemos, incluímos, sentamos à mesma mesa, vivemos a comunhão sem compactuar com o pecado, ou excluímos, rejeitamos? Somos instrumentos da misericórdia de Deus ou instrumentos de um julgamento arrogante que exclui, que mata, que fere, que nega a identidade do outro? Vamos rezar nesse dia a partir desta cena bonita de Jesus participando desse banquete na casa de Levi. Eu não vim chamar justos, mas pecadores. Não são as pessoas sadias que precisam de médico, mas os doentes. Deus então nos abençoe, nos guarde e Ele nos ensine a orar nesse dia. Um grande abraço a você, fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. Eu os abençoo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.